Nosso programa Unicruz Debates de hoje vai compartilhar da experiência de 2 alunos aqui da universidade que estão retornando de um processo de intercâmbio na Alemanha e também na Espanha. E a gente quer saber um pouco desta experiência e da vivência deles como estudantes intercambistas. A Thaís Crespi, do curso de Biomedicina, que participou em Barcelona deste intercâmbio, e também o Kevin Bossoni do Amaral, do curso de Agronomia, que está retornando da Alemanha. Obrigado por participar no programa. Eu queria que vocês rapidamente sintetizassem esta experiência num país completamente diferente do nosso modelo. Cultura, educação, e aí sair do Brasil para estudar na Alemanha ou mesmo na Espanha. Digamos assim, é muito desafiador, exige bastante de alguém que se propõe a isto? Bem, a gente já, antes de ir, a gente já se prepara, né, para encarar novas culturas, novas realidades, mas a experiência eu posso definir como única, porque talvez tu possa fazer uma pós-graduação, um pós-doc lá fora, mas um intercâmbio de graduação seria uma vez na vida. Então, uma experiência muito válida. Olá, Veríssimo. Para mim também foi uma experiência muito proveitosa, tanto pelo lado estudantil como da própria convivência e cultural. Então, a preparação tem que ter, principalmente quando vai para um país totalmente diferente, de acordo com a língua, né? Principalmente a Alemanha, para mim foi bem complicado no início, justamente por causa da língua, mas a experiência de vida e poder ajustar e fazer junto a parte para estudar também. Claro. Já a Thaís não teve tanto o problema da barreira da língua, né? O espanhol é mais fácil, uma língua neolatina. Já o alemão não necessariamente. Tu conseguias acompanhar as aulas, por exemplo, em alemão? Sim. Tudo em alemão, obviamente. Obviamente, Em todo lugar, então, que é só alemão, né? Porque as pessoas nativas, então, só se comunicava diferentes. Por regiões? Por regiões, e os próprios alemães têm muito dialeto, né, dentro do próprio país. Mas logo que eu cheguei, eu já entrei também, fazia cursinho de alemão aqui, e quando eu cheguei, continuei fazendo cursinho de alemão lá para poder ter mais rapidamente esse entendimento nas aulas do alemão. Mas no começo foi bem complicado, levou um período de adaptação. Claro. Além da questão de conhecimento, do estudo, do intercâmbio científico, essa coisa, sob o ponto de vista pessoal, uma experiência dessas, digamos assim, favorece ou acelera a maturidade? Com certeza, acho que eu posso falar por mim, acho que tanto pela Thaís também, porque a experiência que tu tem 23 anos de idade, e eu poder ter ido com essa idade jovem assim ainda, para ter uma experiência de vida e saber que... Porque na Alemanha, principalmente, não tem essa classe média, baixa, a média mesmo, a alta. Não existe essa diferença social como a gente tem no Brasil. Então, isso faz tu ter uma visão da tua realidade que tu vive no teu país com aquilo que tu deseja para o teu país. E tu aprende certas coisas a fazer para ajudar a melhorar teu país. Então, acho que tudo aquilo que tu conviveu e viveu no país, tu pode trazer junto contigo para ajudar na tua própria sociedade. Porque no caso da Alemanha é um choque cultural, político, econômico, né? Em vários aspectos. Em vários aspectos, exatamente. E Thaís, tu sentiste também isso? É a mesma coisa, né? Tentar trazer para o Brasil as coisas boas que a gente vê lá. Tanto de infraestrutura, transporte público, eu acho que isso foi o que mais me chocou. Que o Brasil ainda está precisando melhorar. Então, sempre é válido essa experiência de trazer de lá, como o Kevin falou. Claro, e obviamente também no sentido, talvez de se sentir mais desafiado a fazer coisas aqui, né? Com certeza, porque tu vai para um país, eu não conhecia ninguém lá. Então, tu ter que alugar apartamento, pagar conta, sair do zero, assim, se virar, ir para um lugar, ir para o outro. No começo foi assim, muito complicado, mas aí a gente já se acostuma, porque quando tu vai para um lugar melhor, tu se acostuma mais rápido. Então foi
uma experiência muito boa. E sob o ponto de vista de aceitação de estudantes brasileiros, tanto na Espanha quanto na Alemanha, isso é uma coisa pacífica ou tem alguma sutileza de alguma rejeição, alguma coisa nesse sentido? Ou não se percebe nada disso? Eu, particularmente, não sofri nenhum problema quanto a isso. Tanto é, depois eu fui morar numa república estudantil, então a maioria não... Existia muitos alemães, que era uma cidade universitária, então vinha muitos alemães estudar na cidade, mas a maioria era estudantes de outros países, então virava uma grande família e não existia aquilo, ele é brasileiro, ele é turco, ele é... Então, ficava como se fosse uma nação só. Não tinha esse problema, eu não convivi com isso, pelo menos, na Alemanha. Eu também não. Fui bem recebida, assim, e até achei engraçado que para algumas pessoas, quando eu dizia que era brasileira, eles me perguntavam o que eu estava fazendo lá. Que, teoricamente, por causa da crise que existe lá, o Brasil estaria melhor. Então, eles recebiam a gente muito bem, por ser um país em ascensão, algo assim. Claro. Bom, vamos falar então um pouquinho da questão mais específica, aí, tanto da biomedicina quanto da agronomia. O que de fato assim, contribuiu nesta tua área, o teu intercâmbio e o teu estudo? Eu acho que assim, o ponto mais que contribuiu mesmo foi o contato com tecnologia. Que lá eles tinham um campo científico muito forte, assim, laboratórios muito bem equipados, programas de pesquisa bem estruturados. Claro, eu tentei entrar num programa de pesquisa e não consegui, um tanto por ser estrangeira e um tanto por o financiamento deles, por causa da crise, está sendo um pouco cortado. Eles não têm tanta verba para pesquisa como tinham antes. Mas eles têm um parque científico muito bem estruturado, eu tive a oportunidade de ter contato. Eu acho que isso foi muito, muito válido para a minha graduação. E a agronomia, bom, tem coisas bem diferenciadas, né, em relação ao Brasil. Exato. Eu tive a felicidade de poder unir o útil ao agradável e escrever o TCC de acordo com os estudos que eu fiz na Alemanha. E já fui para uma área bem mais diferente do que a gente convive na nossa região, que é o soja, o milho, o trigo. Eu fui para a área florestal, engenharia florestal, que eu tive a oportunidade de ir. E os alemães são muito desenvolvidos nessa área, porque é um país muito antigo e desde sempre eles utilizam a madeira como principal matéria-prima, né, tanto para construção como para tudo. E eles têm um manejo muito diferenciado, o sistema de manejo deles, e então eu tive essa felicidade de estudar essa área que a gente não tem tanto contato aqui, conhecer mais sobre esse aspecto e poder trazer e implantar agora num projeto para aplicar junto ao TCC. Então, que foco nesse sentido de utilização adequada da madeira, reflorestamento, enfim, eu imagino que eles são mais avançados que nós nesse sentido. São bem mais avançados. Então, eu estou utilizando esses estudos que eu fazia nessa área na área de restauração ambiental, para utilizar na área do sistema de manejo deles, e a nossa se desenvolve muito mais rápido por causa do nosso clima. A área deles demora muito para se desenvolver, então a gente tem essa facilidade. Então por isso eu vou pegar um pouquinho do manejo que eles trabalham lá para utilizar principalmente na área de preservação e restauração das áreas degradadas aqui no Brasil. Então fazer essa união do que eles fazem lá já há muitos anos, utilizando para nós num período de tempo mais curto poder restaurar essas áreas degradadas. Essa é a visão. Tem um processo de integração interessante, né? Exatamente. Enfim, da agricultura com a floresta. E é um problema que muitos agricultores estão se deparando hoje com todo o histórico de degradação, e agora eles têm que ter áreas de preservação permanente, toda essa questão que eles têm que estar em dia, e isso vai ser muito cobrado pelos governos, tanto do Estado como da Federação. Então, é uma área que eu vejo uma visão de crescimento muito grande para o engenheiro agrônomo, então eu fiquei migrar para isso. Exatamente. É um nicho de mercado que o engenheiro agrônomo não tem atuado muito, e que é um campo que eu tenho a convicção que vai aumentar bastante. Claro, porque ao contrário do Brasil, lá tem uma consciência de preservação bem mais desenvolvida, né? Uma consciência social, cidadã, nesse sentido, até pela própria história da Alemanha. Né? E eles vivem muito com a natureza. Eles fazem
parte da natureza, assim, eles não como a gente não convive muito, né, e não interage com a natureza. Eles fazem muito esses caminhos, essas caminhadas em floresta, é um hobby deles, né? As crianças aprendem desde a escola a conviver e o que ela pode retirar da mata. Então ela tem uma interação desde jovem, então eles aprendem, eles são muito ambientalistas nesse aspecto. Não, mas não são tão radicais como eu imaginei que talvez eu ia encontrá-los lá, com essa de ambientalistas que a gente tem essa visão. Como porque o Brasil só que queima, degradação, desmatamento, cria lavoura. Eles têm um pouco dessa visão nossa aqui ainda. Mas eles não conhecem as nossas estatísticas, os nossos dados das nossas matas. Então eles têm só essa visão ambientalista das pessoas, das ONGs de fora, que levam erroneamente para a visão que eles têm lá. Claro. Até porque eles, ao contrário do Brasil, também, sob o ponto de vista de lavoura, não têm grandes extensões, né? São propriedades bem menores, né, de cultivo de agricultura, né? Sim, é muito loteado, vamos dizer assim, as propriedades dos alemães. E eles são muito diversificadores, eles plantam de tudo um pouquinho, vamos dizer assim. Mas eles não têm a abrangência de produtos que eles podem plantar como nós temos, com o nosso clima aqui. Então eles são restritos a certos produtos, então por isso que eles importam muito, né? Não são grandes exportadores, mas importam muito. E exatamente como você falou, Veríssimo, é pequena área, muito pequena, e eles não têm mais aonde expandir em relação à área. E aí, claro, também por isso é um dos fatores que incentiva a preservação e o cuidado. Com certeza. Porque está em jogo também a sobrevivência, né? Exato. É uma coisa bem complexa isso, né? E talvez a gente não dá valor muito, porque ao contrário, aqui é diferente, né? Sim. Nós temos muita abundância de tudo, né? E aí, a partir disso também se favorece o desperdício, o descuido, etc. É um longo caminho. É um longo caminho, com certeza. Mas por isso que é importante ir lá ver, né, outras formas de entendimento, de conhecimento, de estudo, para aos poucos também influenciar aqui a nossa cultura, né? Exatamente. O que é, porque o produtor, falando do nosso produtor regional, se ele tiver a oportunidade de tirar meio hectare para fazer lavoura, ele vai tirar aquele meio hectare, nem que não vá resultar em grandes mais... banhado, por exemplo. Maior produção para ele de meio hectare, mas ele vai abrir para fazer lavoura. Então, por que não preservar? Por que ele não pode fazer algum manejo agroecológico, retirar alguma coisa daquela? Ele vai estar preservando e vai poder estar retirando alguma coisa para ele, tanto um bem-estar como algum outro produto para ser destinado para venda também. Mas infelizmente, o nosso produtor, ele está muito focado no que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo o quê? Está plantando soja. Claro, soja é o carro-chefe da nossa região, do nosso país. Mas há outros caminhos que podem ser levados, inclusive com muito mais rentabilidade do que a própria soja. A floresta de eucalipto, numa escala de tempo maior, traz para o produtor um valor econômico muito mais do que a soja dá por hectare para um produtor. Mas é que o produtor quer aquele ano. Sim, e a moeda, né? O soja é uma moeda hoje em dia. E uma visão de imediatismo, né? Exatamente. Pois é. E a biomedicina, além dos laboratórios que tu fizeste referência, a Espanha tem avanços significativos aí de pesquisa nessa área? Tem. Inclusive, nesse parque científico que eu mencionei, tinha muitos biomédicos formados, biomédicos de outros países trabalhando lá dentro. Então, eles têm muito fomento externo, que esse parque científico é vinculado à universidade, e ali eles desenvolvem N pesquisas, desde medicamentos, de cura de doenças, tratamentos, e outras áreas também, não só da ciência biomédica. Da biologia, de outras ciências que se aproveitam desse parque pela equipação que ele tem, né? Muito grande, bem equipado. Claro. E isso tu está já fazendo o teu TCC, de alguma forma vai ser utilizado esse tipo de informação para o teu trabalho? Que o meu TCC é uma área um pouco diferente dessa. Então, não vou aproveitar essa experiência para o TCC. Sim. Bom, mas a experiência como um todo, ela é inegável, né? Claro. Inegável
e decisiva, importante para a tua atividade profissional breve. Com certeza. Pois é. Bom, tu conseguiste experimentar a boa cerveja da Alemanha? Foi a primeira coisa que me apresentaram quando eu cheguei, vamos tomar uma cervejinha. E realmente é muito boa. Muito boa. Tu conseguiste? Porque lá é de balde, né? Não é como... É balde meio litro e litro, né? E tem uma curiosidade, é verdade que nas universidades lá tem cerveja, os alunos lá consomem cerveja? Consomem. Na universidade, tranquilamente. Tranquilamente. Na universidade que eu estava, por exemplo, tinha uma máquina dessas de bebida que tinha cerveja. Até a gente levou um bom tempo, tinha outros brasileiros que estudavam lá também. E nós levamos um bom tempo, até que um colega alemão nos convidou para tomar uma cerveja. Nós ficamos, mas como assim? Sim, aí a gente foi ver que na máquina tinha cerveja também. Fora suco, água, refrigerante, também tinha cerveja. Mas é uma coisa muito cultural e muito tranquila, né? Não tem problema nenhum isso, né? Não tem problema porque, pelo menos na Alemanha, eles são muito corretos. Se tu está em horário de trabalho ou de aula, é óbvio, é uma coisa óbvia que você não vai ingerir a bebida alcoólica. Então... Não se misturam as coisas. E terminava, por exemplo, depois terminava a aula, o teu período de trabalho, daí sim, você ia lá, pegava uma cervejinha, tomava junto com os professores, depois do horário do expediente, era bem tranquilo, assim, e também não existia esse exagero como a gente tem aqui, por exemplo. Claro. Aqui tem essa coisa de que a cerveja, enquanto tiver uma no freezer, tem que tomar. Quando tiver, tem que tomar todas. E não precisa isso. Né? Exatamente. A gente tem que também aprender com os bebedores de cerveja a dosagem adequada. Que faz bem, né? Porque depois o excesso passa a fazer mal. E o vinho espanhol é bom? É bom. É bom. Tem vários locais na realidade na Espanha, várias serras e locais de onde é produzido vinho, mas todos em geral são bons. Até no mercado, assim, a gente comprava 2 euros uma garrafa e não tinha vinho ruim, sabe? Só vinho bom, até vinho de mercado era bom. Sim, pois é. E essa experiência, hoje muito estudante tem esse sonho, tem desejo de fazer esses intercâmbios. Né? Qual é o caminho para isso? Claro, tem projetos, o Kevin foi por conta própria, tu fosse pelo programa Ciências Sem Fronteiras, é isto, né? Mas assim, para a galera que está ouvindo vocês e fica pensando, eu também queria fazer uma coisa assim, né? Além de aconselhar a fazer o que é uma coisa tranquila, que talvez todos pudessem fazer, deveriam, né? Mas qual é o caminho para isto? Eu acho que se a pessoa tem uma bolsa, que é um auxílio financeiro, tem que ficar de olho nos editais, que sempre estão constantemente saindo aí na internet. Do programa Ciência Sem Fronteira, e tem outros programas também que fornecem bolsa. Tem alguns programas do Banco Santander, que também disponibilizam bolsa. Então, ficar de olho nos editais, ter proficiência na língua, que hoje em dia estão pedindo exame, prova de proficiência, isso é importante. E se esforçar, ter um currículo bom, acho que esse é o caminho. Claro, porque depois, profissionalmente o resultado disto dá uma grande diferença, né, na hora de tu competir para uma vaga de trabalho. Né? E eu sempre falo para os meus amigos e as pessoas que me perguntam assim, se tiver, claro, tiver a oportunidade por conta própria e tu tem esse desejo, não ter medo de tu conhecer a instituição que tu tem o desejo de ir e de enviar e-mail para os professores. Foi como eu fiz. Eu consegui um contato no e-mail de um professor, comecei a falar com um professor, passou para o outro que tinha convênio com uma outra universidade brasileira. E na troca de e-mails, no final ele falou, e aí, só os portos estão abertos, só pode vir. Então, entrar em contato com a instituição é importante, fazer a escolha, o país que deseja, e a instituição, o que faz a instituição, conhecer o que a instituição trabalha e tentar entrar em contato com a instituição. Isso é um passo importante, mostra o desejo, a vontade que você está de ir para lá, de certa forma. E eles reconhecem muito isso, você entrar em contato. Mas eu sempre falo, esses dias eu estava falando para o pessoal que entrou agora na agronomia, uma matéria chamada Introdução à Agronomia, eu falei para eles, procura Ciência Sem Fronteira, é o melhor caminho que tem, eu vejo hoje. Porque tem o incentivo do governo, né? Tem todo há 100 mil bolsas, 100 mil bolsistas por esse programa, mundo afora, não só na Espanha, Alemanha, na Europa,
um aspecto geral. E as vagas essas de 100 mil não fecharam todas as vagas. Tipo, a meta inicial era 100 mil, mas não foram 100 mil. Por isso é que mostra a nossa deficiência. Às vezes o pessoal tem receio, tem deficiências, problema de língua, medo, enfrentar barreiras, enfim, de querer de fato aprender. Né? E as oportunidades realmente elas estão aí, basta aproveitá-las. Né? Até porque, talvez vocês observaram, na Europa, de forma geral, tem muito, né? Como tem intercâmbio, né? Por exemplo, na Espanha tem estudantes da Itália, da Alemanha, da França, enfim, tem muitos na Alemanha igualmente, né? De vários outros países estão lá, fazendo essas trocas. Exatamente, eu ia comentar. Na Alemanha, na universidade que eu estava, eles têm muito convênio com outras universidades, não só do próprio país, como da Espanha, da Holanda, Bélgica, então eles têm. E a partir do momento que tu entra, tu consegue já abrir outros caminhos e outras oportunidades. E eu acho muito importante isso, e ter a vontade. Tu tem que ter a vontade, daí é o primeiro ponto. E procurar esses programas, eu acho que é a melhor não ter medo, caminho. Se esforçar até conseguir, não ter receio, não vou conseguir, o professor não vai gostar de mim. Tem que tentar. Porque depois tu te torna um profissional global. Né? Tu abre mercado no mundo todo, né? Por essas relações, fundamentalmente pelas relações e troca e conhecimento e tal. Né? Eu acho que essa dimensão é um desafio aí para se olhar, né? E principalmente valorizar isso. Então tá bem. Thaís, obrigado pela gentileza, obrigado por participar. Kevin, igualmente, obrigado por participar conosco. Nosso programa encerra aqui, a gente volta no próximo. Muito obrigado.